Olá pessoal, sejam muitíssimamente bem-vindos. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste deste grande Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um tema importantíssimo. Eu tenho certeza que você do outro lado aí vai gostar. Agora, olha o tema. Por que os ateus não creem na Bíblia? Agora veja o subtema. Conheça as fantasias e os absurdos da Bíblia. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente e, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal e, se puder, é evidente, ative o sininho das notificações. Eu vou te pedir encarecidamente, pessoal, por gentileza, me ajuda nesta causa, porque não é fácil a gente carregar todo o peso desta responsabilidade sozinho, gritar sozinho, falar sozinho. Não é possível isso. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as misérias, as desgraças e as miserabilidades da religião. E o nosso trabalho é esse, é um trabalho de enfrentamento. Por isso, nos apoie, nos ajude a financiar este projeto. Nós estamos aqui trabalhando duro, dia, tarde, noite, madrugada, para trazer para você um conteúdo de confiabilidade e de credibilidade. Mas para isso, eu preciso que você do outro lado coloque a mão na tua consciência e nos ajuda, pessoal, tá bom? Bom, vamos chamar aqui a vinhetinha e já voltaremos para este tema que está maravilhoso. Fica por aí. É VaptVupt. Vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Imagina o seguinte: uma multidão ajoelhada, olhos fechados, esperando uma promessa que nunca se cumpriu. Jesus disse que voltava, lembra? Pois é, passaram 2000 anos e... nada. Sumiu, fugiu, mentiu. E aí vem Jason Ferreira, ex-pastor, que já sacou a farsa toda e lançou o livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? E o povo religioso se doendo. Ué, mas se ele não acredita em Jesus, por que escreveu isso? Amigo, precisa acreditar em Papai Noel para dizer que ele não existe? Precisa ter fé em fada para falar que é fantasia? Agora segura, o próximo livro já tá vindo. O nome? A Psicopatia do Deus de Israel. Aí sim vai ter crente arrancando os cabelos com versículo na mão. E o vídeo de hoje é só a ponta da lança. Jason desmonta os absurdos da Bíblia, as fantasias sem noção e os malabarismos teológicos usados para justificar o injustificável. É o famoso aceita pela fé, porque se usar lógica, desmorona tudo. Então se prepara. Não é vídeo de reflexão, é bomba no templo. Se tu é curioso, assiste. Se é crente, ora. Se é ateu, compartilha. Agora chega de papo. Bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e é sempre um privilégio muito grande receber você aqui. Até agradeço a você pelo carinho, pela confiabilidade que você tem nesse canal e pela sua preferência também. Eu espero muito que você se acomode para nos ouvir e que este conteúdo, acima de tudo, ele possa surtir um efeito poderosíssimo na sua vida. Eu espero que este vídeo não seja apenas um vídeo jogado aí no YouTube, mas que seja um recurso e um instrumento poderosíssimo e transformador na sua vida. Eu espero que o intuito desse vídeo seja modificar sua mentalidade para que você alcance a maturidade que a religião não quer que você chegue. Pois bem, pessoal, a gente sabe, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós que estudamos um pouco de religião, a gente sabe que a Bíblia é um livro completamente exagerado, é excêntrico, é megalômano, é um livro machista, é um livro misógino, é um livro completamente homofóbico, é um livro sangrento, cruel,
cruento. É desse jeito que nós vemos a Bíblia através de uma leitura crítica. Se você lê a Bíblia apenas dentro de uma visão de fé, aí a tua expectativa é outra. Então, chamar a Bíblia de um livro santo e chamar a Bíblia de um livro moral, isso é uma afronta à decência, é uma afronta à dignidade humana. Não é apenas os ateus. Quando você olha para o lado e diz assim, os ateus odeiam a Bíblia, os ateus não confiam na Bíblia, os ateus descredibilizam a Bíblia. Não, não é apenas os ateus, ou não são apenas os ateus que têm seríssimos problemas com a Bíblia, mas os próprios protestantes liberais e aqueles de teologia aberta, aqueles que são ateus cristãos, porque tem ateu cristão, por mais que você não saiba, eles desconsideram a Bíblia como um livro divino. Ou você que está do outro lado aí, você está imaginando que o William Lane Craig, quando ele vai defender a visão Kalam ou provar a existência de Deus, você acha que ele usa o que? A Bíblia para provar a existência de Deus? Nunca! Você nunca viu em nenhum debate de William Lane Craig, ou de Ravi Zacarias, ou de Norman Geisler, o falecido Norman Geisler, ou de algum doutor como o Frank Ferreira. Você não vê esses caras pegando Bíblia aqui e dizendo, olha, eu vou defender a existência de Deus através do livro santo que Deus inspirou, iluminou e trouxe a sua palavra através dos séculos. Eles não fazem isso. Sabe por que eles não fazem? Eu vou te contar um segredo aqui, ó. É porque eles não confiam na Bíblia. E o Deus que eles querem apresentar para você é um designer. É um designer inteligente. Designer inteligente. Qual é o nome desse designer? Quem é esse designer? Esse designer estava aonde quando ele criou o universo? Para que esse designer ele criasse o universo, ele precisava estar em algum lugar. E para ele estar em algum lugar para criar o universo, automaticamente alguém teve que criar este ambiente para que Deus começasse a criar o universo. E aí, cristão? Complicado, né? Então, existem vários absurdos e eu vou listar aqui para você alguns desses absurdos para te mostrar, gente, para te mostrar isso. Nós temos, por exemplo, o caso de Filipe, que foi arrebatado e teletransportado num tempo e no espaço pelo Espírito Santo. Está escrito lá em Atos, capítulo 8, versículo 26 até o 40. Gente, a Bíblia afirma que Filipe pregou para o eunuco. E após isso, o Espírito o transportou para uma cidade chamada Azoto, que ficava a 90 quilômetros, Brasil, de onde Filipe estava. O assunto sobre esse teletransporte, como que poderia Filipe ser teletransportado naquele momento? Como é que eu posso explicar isso fisicamente? E o assunto é tão complicado, é tão casca-grossa, é tão difícil de se resolver, que até mesmo Leandro Quadros, teólogo, apologista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sentiu dificuldade de responder. Eu vou te mostrar aqui, vou te mostrar agora o áudio dele. Vamos ouvir aqui o áudio dele tentando explicar, fazer malabarismos exegéticos e hermenêuticos para tentar explicar esse texto de Atos capítulo 8. Fica por aí para você ouvir o áudio dele agora, tá? Realmente, nós não temos como explicar com base nas leis da física como isso aconteceu. Agora, isso não significa que o texto é irracional. Pode não ter lógica para nós no momento. E de forma alguma ilustrativo também. Exatamente, porque é um texto histórico, né? Então, está relatando um evento em que o evangelista Filipe batizou um eunuco, um etíope, não é? E quando diz o texto, ele batizou esse eunuco, o Espírito Santo levou Filipe para uma outra região chamada Azoto, e de lá ele foi para Cesareia. E no final do verso 40 de Atos 8, percebemos ali que o objetivo foi o quê? Pregar o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, o Espírito Santo tinha uma urgência com que Filipe, depois de ter levado a mensagem de Jesus Cristo ao eunuco, que ele fosse para outra região e levasse a mensagem de salvação para outras pessoas. E o Espírito Santo se utilizou de um evento, de uma forma, de uma maneira sobrenatural, digamos assim, de teletransporte, não é? Para
levar o evangelista Filipe de uma hora para outra, rapidamente, instantaneamente. Agora, como eu falei no princípio, não é porque nós não conseguimos entender isso com a nossa lógica que isso significa que o texto seja irracional, porque isso aqui foi registrado, né, por pessoas que tiveram um íntimo relacionamento com Deus, histórias reais. E nós devemos levar em conta uma coisa: Deus é o criador das leis da física e nós não cremos que todas as leis da física sejam conhecidas pelos seres humanos. Se nós fizermos como alguns teólogos que, na tentativa de harmonizar a lógica humana com a Bíblia, eles acabam tirando o sobrenatural da Bíblia, aí nós vamos ter sérios problemas. Por quê? Tem o aspecto sobrenatural da Bíblia que devemos aceitar. Há uma maneira, um método de interpretar a Bíblia, que é muito perigoso, inclusive, que se chama método histórico crítico. A pessoa lê a Bíblia e quando certo evento não se encaixa na lógica humana, certo? Então é tido aquele evento como simbólico, como uma figura literária e tudo mais. E não é isso que nós podemos buscar na Bíblia. O método melhor de interpretar a Bíblia, com certeza, é o histórico gramatical, ou seja, você lê a Bíblia, aceita como ela é, extraindo, obviamente, as lições espirituais e também avaliando o contexto histórico, cultural, geográfico em que o texto foi escrito. Tudo isso ajuda você a entender a Bíblia como ela é e você não tira a sobrenaturalidade da Bíblia. Por exemplo, se nós tirarmos a sobrenaturalidade da Bíblia, não há um porquê de crermos na ressurreição de Jesus. E se não crermos na ressurreição de Jesus, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 18 e 19. Né? Então, devemos sim estudar a Bíblia e entendê-la com a lógica que Deus nos deu, mas não devemos colocar a lógica humana acima da lógica divina, sendo que Deus conhece muito mais leis da física que nós. Né? Deus tem a sua onipotência e pode fazer qualquer evento sobrenatural. E devemos considerar também o texto de Isaías 55, 8 e 9. Ali Deus diz assim que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, assim como os céus estão distantes da terra. Então a lógica divina sempre será superior à lógica humana. E por isso devemos nos ajoelharmos com a nossa lógica corrompida pelo pecado diante da lógica divina que é perfeita. Então, é dessa forma que eles querem convencer os seus auditórios, os seus telespectadores. É dessa forma que funciona. Então, se você vê alguma coisa, se você já acredita em Jesus e acredita que Jesus ressuscitou, então ele te joga contra isso. Ele te joga contra a crença. Então, assim, se Filipe não foi teletransportado, então você não acredita em milagre. Se você não acredita em milagre, obviamente que você não acredita na ressurreição de Jesus. E se você não acredita na ressurreição maravilhosa, extraordinária de Jesus Cristo, então você não é crente. Porque é vã a sua fé, é vã a sua pregação em Jesus Cristo, porque ele ressuscitou dos mortos de forma milagrosa. Mas aí, Leandro Quadros, como é que você me prova que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ou como é que você me prova que Maomé subiu num unicórnio para o céu e foi arrebatado? Não dá para provar. Coisa de religião, coisa de religiosos. Religiosos querem tratar da fé. Mas você percebeu que o Leandro Quadros está apelando para o milagre? Ele apela para os aspectos sobrenaturais. Ele apela para a vontade de Deus. Ele não tem argumento. Não existe argumento químico, físico, científico, matemático, lógico que prove a Bíblia. Esses são um dos absurdos. Ele afirma que é errado a gente ler a Bíblia com método histórico crítico. Olha isso, ele está tirando de você a criticidade histórica, literária. Ele quer que você leia a Bíblia ou qualquer livro por aí, né? Aí você diz assim, Leandro Quadros, eu posso ler
a Bíblia pela fé, não é isso? É pela fé. Mas eu posso ler o Alcorão pela fé também? Não, aí já é outra coisa. Aí você vai ler a Bíblia pelo método histórico-gramatical e vai ler o Alcorão pelo método histórico-crítico. Porque a outra religião não serve, não é verdadeira. Então a gente tem que avaliar a fé dos outros, mas a nossa aceitemos de boa. Então, quer dizer, se o livro sagrado da religião X, por exemplo, diz que Deus colocou, veja bem, se eu for ler a Bíblia ou os livros sagrados das outras religiões sem o método crítico, histórico-crítico, aí essa mesma religião vai me dizer que o Deus deles colocou 490 elefantes adultos dentro de uma única caixa de fósforo deste tamanho. Eu devo acreditar que, afinal de contas, os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, não é isso? A outra religião pode afirmar a mesma coisa. Os pensamentos do meu Deus não é o vosso pensamento. Então, quando Deus diz que colocou 490 elefantes adultos dentro de uma caixa de fósforo deste tamanho, eu tenho que acreditar. O método histórico crítico, Brasil, entenda bem uma coisa definitivamente. O método histórico crítico afasta os textos mentirosos e fantasiosos, afasta de você os textos absurdos, os milagres, o sobrenatural, afasta de você os duendes, os gnomos, as fadas. Se eu for ler os livros sagrados das religiões com método histórico-gramatical, como sugere o teólogo Leandro Quadros, eu terei que aceitar todos os absurdos contidos em todos os livros de todas as religiões. Se eu aceito pelo método histórico-gramatical que a Bíblia está correta, então eu devo admitir que o livro sagrado da religião X está corretíssimo quando afirma que seu Deus colocou 490 elefantes dentro de uma caixa de fósforo. Por favor, pessoal, até quando vocês vão ficar engolindo a papa miserável desses caras? Sempre vai existir teólogos fugindo pela tangente e afirmando que os pensamentos do seu Deus não são iguais aos nossos pensamentos. E em cima disso, eles vão criando os absurdos mais complicados dentro da teologia e vai afastando você da ciência, vai afastando você da lógica. Nós temos o caso, por exemplo, da sarça ardente, do arbusto que queimava e não se consumia. Aí eu te pergunto, vamos lá, se eu pegasse este papel aqui agora, tocasse fogo nele, ele pegando fogo não iria se consumir? Não. Jason, é porque você tem que entender a Bíblia pelo método histórico-gramatical. Então, se a Bíblia diz que a sarça ardia em fogo e não se consumia, é porque não se consumia. E é desse jeito que vocês querem trazer ciência pra gente? É desse jeito, cristão, que você diz que você é útil para a sociedade, falando mentiras e asneiras? Então faz o seguinte, cristão. Faz o seguinte, pega aqui uma caixa de fósforo, ora ao teu Deus e queima um papel na tua casa. Aí tu vai ver o papel pegando fogo e não se consumindo, cristão. Aí tu vai acabar com as leis químicas. Faz o seguinte, cristão, se você tiver uma piscina próximo de você, joga um ferro dentro dela e vê se afunda. Se ela afundar, Deus não é Deus. Mas se ela flutuar e voltar para você e boiar na superfície, então Deus é contigo. O que é que você acha? Vamos desafiar a lei da física hoje, cristão? Não, né? Agora é fácil você vir para cá, pegar um livro deste daqui, atrasadíssimo, retrógrado, antiquado. Aí você pega uma porcaria dessa daqui e você vem me dizer que Lázaro ressuscitou 4 dias depois. Já estava num processo cadavérico dentro
existe o estado cromático, né? O eficimatoso, o qualitativo e o estado de esqueletização. Aí você vê que Lázaro estava já no estado de putrefação cadavérica. 4 dias morto. Isso é possível? Ah, mas para a Bíblia é possível. Isso é possível? Você tem um Deus que ressuscita Lázaro. Você não tem um Deus que ressuscita Lázaro. Mas o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro não sabe onde é que está teu filho desaparecido. Ai, Jason, é porque meu filho desapareceu, foi comprar um chocolate, foi comprar um pão e desapareceu. Eu estou orando até hoje. Faz 12 anos que eu estou aguardando meu filho. Mas Deus vai me ajudar, Jason. Por favor, meu amigo. Então, você quer saber de milagres? Tá aqui, você pega esse livro mágico, pega esse livro aqui, ó. Alice no País das Maravilhas. Tá aqui dentro. Peter Pan e seu mundo, tá aqui dentro. Harry Potter, tá aqui dentro. Então, putz, cara, você tem um livro mágico, mas que você não consegue realizar. Então, quando eu peço para você andar sobre as águas, você não anda. Por quê? Porque teu livro mágico não funciona. Isso tudo é mentira. E você tá como, cara? Rapaz, isso daí, Lázaro ressuscitar o 4º dia, é impossível. Agora, no mundo da fé, no mundo da fantasia, tudo é possível. Um cara chamado Jazobeão, ele pegou o seu arco, pegou a sua lança e ele jogou a sua lança. E uma lança só, ele matou 300 homens. Eita lança da porra! Eita braço do cão, hein? Esse cara ganharia umas Olimpíadas aí, tranquilo, hein? Trazia o ouro do ouro. Lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11, Jazobeão matou 300 homens com um só golpe de lança. É só aqui na Bíblia, você vê isso, tá? Uma cobra conversou com Eva, e isso foi literal. Aí eu pergunto, é possível tal coisa ocorrer? Não! Mas no mundo faz de conta, Jason, na fé é possível. Você tem que acreditar, Jason, na palavra do Senhor. Oh, que lindo! É somente na Bíblia que uma virgem ficou grávida de um Deus e deu à luz ao próprio Deus que a engravidou. Como é que pode isso, né? Eu queria saber como é que foi possível isso. Deus engravidou ela e ela teve um filho que era o próprio Deus. Aí eu pergunto, isso não é paradoxal para você? Não. Não é. Porque eu sou crente. Eu acredito em Deus. E para Deus, tudo é possível, Jason. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu vou pra igreja, eu dou dinheiro ao pastor. Eu acredito que é como falou, gente. Acreditar em ciência, uma história da humanidade, sapiens. Ah, não, Jason, isso aqui eu não acredito, não. Eu acredito que o jumento falou. Stephen Hawking. Uma breve história do tempo. Não, Jason, não. Isso aqui eu não acredito não, Jason. Essa questão de matemática aqui, de física, química, cosmologia, acredito não. Origem das espécies. Charles Darwin, a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Não, Jason. Sabe por que você não acredita? Pessoal, eu peço a vocês desculpas por atrapalhar a programação de todos, mas eu vou ter que parar o vídeo por aqui, porque infelizmente o vídeo ficou muito grande, tá? E eu vou ter que dividir esse vídeo em 2.
Então, se você puder, se você está gostando desse vídeo, fico muito feliz. Então faz o seguinte, vai para o segundo volume, porque lá nós temos a conclusão deste assunto lá, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, família. Se você chegou até aqui, primeiro de tudo, meu respeito e minha gratidão. Valeu por assistir, por fortalecer o canal, por dar audiência ao que realmente importa. Pensamento crítico, liberdade de consciência, combate à mentira institucionalizada. E também um salve pro YouTube, essa plataforma que, apesar de tudo, ainda deixa espaço pra gente falar sem mordaça. Agora vamos recapitular tudo que o Jason destrinchou nesse vídeo. O cara chegou metendo o pé na porta. Por que os ateus não creem na Bíblia? A resposta é simples, porque a Bíblia não se sustenta nem como livro histórico, nem como moral, nem como lógica. O Jason mostrou que ela é um amontoado de absurdos, um apanhado de histórias mágicas, sanguinárias, machistas, homofóbicas, carregadas de delírio, ignorância e controle. A Bíblia é incoerente até quando tenta ser coerente. Ele meteu o dedo na ferida. Falou do teletransporte de Filipe, como se fosse coisa de ficção científica, mas que o povo trata como fato divino. Falou da sarça ardente, do arbusto pegando fogo e não sendo consumido. Falou do tal Lázaro, 4 dias morto, podre, e depois ressuscitado. Falou do cara que matou 300 com uma lança só, e da cobra que conversa com mulher. Isso não é só mentira, é insulto à inteligência. E o mais louco é ver teólogo tentando justificar esses absurdos com não é para entender com lógica humana, é lógica divina. Mano, a lógica que não pode ser testada, que não pode ser discutida, que não pode ser refutada, não é lógica, é dogma, é manipulação. Jason também mandou real quando falou do método histórico crítico. O povo religioso tem pavor desse método porque ele arranca o véu do misticismo. Ele mostra que a Bíblia é obra de homens, não de deuses. Mostra que o Antigo Testamento é uma colagem de mitos mais antigos. E que o Novo Testamento é propaganda religiosa escrita décadas depois dos supostos fatos. E aí, eles ficam desesperados tentando empurrar fé onde falta argumento. E sim, o Jason já lançou o livro Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, mostrando claramente, ou Jesus era mentiroso, ou nunca existiu. E agora vem mais porrada por aí com o livro novo, A Psicopatia do Deus de Israel, que vai mostrar, ponto por ponto, versículo por versículo, que o Deus do Antigo Testamento se comporta como um psicopata, segundo os próprios critérios da psiquiatria. Vai ter crente arrancando cabelo na base da oração. Mas agora vou falar na real. Como é que alguém em pleno 2025 acredita nisso tudo, mano? Como que um ser humano alfabetizado, com acesso à internet, que diz que lê, que se diz inteligente, acredita que uma cobra falou, que uma mulher engravidou de um deus e pariu o próprio Deus que a engravidou, que um morto apodrecido saiu do túmulo andando? Isso não é fé, isso é falha cognitiva. Eu mesmo tenho amigos, ou melhor, ex-amigos, eu acho, lá no Brasil, que eu tive que cortar geral. Não dá pra manter amizade com quem nega a razão, com quem escolhe acreditar na mentira, mesmo quando a verdade tá escancarada na cara. Gente que se diz inteligente, como o Leandro Cabeça, que segundo ele lia 5 livros ao mesmo tempo, mas não teve coragem de estudar a origem do cânon bíblico. Nunca leu os textos da patrística. Nunca questionou os pilares da própria fé. Que inteligência é essa? Um QI alto com pensamento travado não vale de nada. Teve o Leandro José, mais conhecido como Mané, o Éder, tudo cara que se achava sábio da igreja, cheio do Espírito Santo. E quando eu me assumi ateu, preferiram cortar contato, ou pior, fazer piadinha. Aí o Leandro Mané me mandou mensagem dizendo: nada que eu falar vai mudar sua cabeça. Então é marcha pai. Eu pensei, mano, eu que não quero mudar. Eu que não quero mais ficar preso em delírio coletivo. Aí eu respondi: pode crer, é marcha mesmo, pai. Marcha pela razão. E bloqueei. Sem ódio, sem mágoa. Só não quero mais esse tipo de energia na minha vida. O Éder então foi além. Entrou no meu Instagram só pra comentar risadinha no vídeo do carnal. Eu fui lá, pedi pra ele refutar,
Ao invés de só rir, sumiu. Quando fui no perfil dele e comentei no vídeo do Peterson que ele postou, o cara apagou o vídeo. Não tem argumento, não tem base, só tem deboche e fuga. Infelizmente é isso que a religião faz. Ela destrói amizades, destrói famílias, separa pessoas. Enquanto todo mundo finge que é amor, perdão, união, ela opera exatamente ao contrário. Divide, segrega, manipula. E quem sai da bolha passa a ser tratado como inimigo. É por isso que eu falo. Tem gente que diz, sou ateu, mas tenho amigo crente. Beleza, respeito. Mas eu não quero. Prefiro manter distância. Posso até cumprimentar na rua, ser cordial. Mas amigo, parceiro, de trocar ideia de verdade, não dá. Porque a base deles é a negação da realidade que eu luto para afirmar. São dois mundos que não se cruzam. E é por isso que esse canal existe. É por isso que Jason fala. É por isso que a gente continua aqui. Não para converter ninguém, mas para abrir mente. Para deixar um rastro de lucidez no meio da selva de superstição. Para cada um que acordar, já valeu a pena. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem o julgamento social. Quando você se declara ateu, parece que você se tornou um criminoso, um demônio encarnado, um monstro sem alma. Te tratam como se tivesse matado alguém. E isso não é exagero, é vivência. Cara, eu recebi um monte de mensagens no Instagram quando a galera do Brasil soube que eu virei ateu. Gente da minha família, conhecidos, colegas de infância, todos querendo me resgatar, como se eu tivesse caído nas drogas, como se eu tivesse perdido a dignidade. Um deles foi a Natália. Eu falo o nome mesmo, não tô nem aí. Me mandou mensagem dizendo que estava triste com o que eu tinha me tornado. Que porra é essa? Parece que eu virei um monstro, um bicho solto. Como se pensar por conta própria fosse pecado. E não para por aí. Ela ainda teve a audácia de dizer: espero que a sua esposa também não tenha essa ideia. Como se virar ateu fosse uma praga, uma doença contagiosa. Como se o pensamento racional fosse algo a ser evitado. Como se fosse um câncer espiritual. Isso é o tipo de mentalidade que a religião cria. Medo, desconfiança, alienação, julgamento. Um tipo de fé que não liberta, aprisiona. E eu te falo, esse tipo de gente é perigosa sim, e não porque vai sair explodindo prédio. É perigosa porque influencia voto, porque perpetua discurso, porque sustenta estruturas de opressão com base na moral religiosa. É o tipo de pessoa que pode não te matar com uma arma, mas te mata com a culpa, com o medo, com a exclusão, com a pressão psicológica. E por que isso acontece? A ciência já explicou. A neurociência mostra que crenças religiosas se alojam em áreas do cérebro ligadas à identidade, emoção e recompensa. Quando você confronta a fé de alguém, não está só discordando de uma ideia, está mexendo com o próprio quem eu sou da pessoa. É por isso que elas se sentem ameaçadas. É como se a simples existência de um ateu consciente fosse um ataque direto à fé delas, mesmo que você não fale nada. Além disso, o cérebro tem um viés chamado viés de confirmação. Ele procura, interpreta e lembra de informações que confirmem o que a pessoa já acredita. Ou seja, quanto mais o crente acredita, mais ele vai ignorar qualquer coisa que possa fazê-lo duvidar. Não importa se você prova por A plus B que a Bíblia tem erro. Ele vai preferir acreditar que você está possuído pelo inimigo do que aceitar que errou por 30 anos da vida. A psicologia social também explica que o ser humano tem uma necessidade profunda de pertencimento. Quando você nasce num grupo religioso, você cresce sendo condicionado a ver o mundo por aquela lente. Isso é o que a psicologia chama de socialização religiosa primária. É como se fosse um software mental. A mente da pessoa foi moldada desde cedo para aceitar a fé como a única verdade possível, e todo o resto como ameaça. E aí, quando você, que era parte do grupo, rompe, se assume ateu, o sistema entra em colapso. Porque você não é mais um desviado. Você é a prova viva de que é possível pensar diferente, de que dá para sair da bolha. E isso assusta, porque se você saiu, outros também podem sair. E esse medo é alimentado pelos próprios líderes religiosos, que sempre reforçam: cuidado com os ateus, eles são arrogantes,
Eles são vazios. Eles não têm amor. Mas é exatamente o contrário. Quem escolhe viver sem religião não está rejeitando amor. Está rejeitando controle. Está rejeitando mentira. Está rejeitando uma moral viciada em culpa. Tem gente que diz: ah, mas tem muita coisa boa na Bíblia. Beleza. Mas sabe o que mais tem coisa boa? Em livro de filosofia, de ética, em diálogo, em ciência. Não preciso engolir genocídio, misoginia e escravidão para encontrar ensinamentos de vida. Porque esse é o problema. Para pegar o amor ao próximo, você tem que aceitar também o apedreja tua mulher. É um pacote. E o crente quer empurrar esse pacote como se fosse escolha divina. Cara, sinceramente tem gente que diz: ah, eu sou ateu, mas respeito todas as religiões. Beleza, respeito é diferente de concordar, mas dizer que todas as religiões são válidas é perigoso. Tem religião que mutila criança, tem religião que condena a mulher a viver como objeto, tem religião que manda matar quem pensa diferente. Isso não é sagrado, é crime com roupagem espiritual. E é por isso que o nosso papel aqui é tão importante. Por isso o trabalho do Jason, com os livros e os vídeos, precisa ser espalhado. Porque cada vez que alguém assiste e entende, uma corrente se quebra. Cada vez que alguém para pensar, a fé cega perde força. Porque isso aqui não é só ateísmo. Isso aqui é saúde mental, é autonomia, é libertação. E te digo mais, um dia eu ainda vou fazer um vídeo mostrando todas essas mensagens que recebi, uma por uma. Mostrar como o crente se sente no direito de julgar, condenar, diminuir. E tudo isso em nome do amor cristão. Quero ver esse amor aí quando alguém sair da igreja e eles virarem as costas. Religião não fortalece laços. Ela finge que fortalece, desde que você siga as regras. Sai da linha e você é excluído. Foi assim comigo, com vários, e vai continuar sendo até que mais gente acorde. Agora, para encerrar mesmo, minhas considerações finais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, de verdade, meu muito obrigado. Você não sabe o quanto isso importa. A cada visualização, a cada compartilhamento, a cada comentário, a gente quebra mais um pedaço dessa muralha de ignorância e opressão. Isso aqui é resistência. É enfrentamento. É cabeça erguida no meio da tempestade. Se você for crente e assistiu até o fim, parabéns. Significa que ainda tem uma brecha de dúvida aí dentro. E dúvida, ao contrário do que te ensinaram, não é sinal de fraqueza. É sinal de consciência, de lucidez, de vontade de saber mais. Questionar não é pecado, é um direito. Se você é ateu, agnóstico ou tá em transição, tamo junto. Não tá sozinho. Pode parecer que o mundo inteiro ainda tá ajoelhado, mas cada mente que acorda muda tudo, e é por isso que a gente precisa continuar. Então fortalece, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você já viveu com religião e principalmente, compartilha. Mostra esse vídeo para alguém que ainda tá preso na fé. No mais, um abraço de verdade para quem pensa e para quem ainda acredita. Boa sorte, porque aqui fora a liberdade é difícil, mas é real. Tamo junto.